E acho que na sociedade portuguesa existe hoje um debate muito importante sobre a segurança social. É que a corda de tanto esticar um dia rebenta. Do PSD, que esteve à frente do governo que mais pôs em causa a segurança social e personificaram realmente a maior ameaça à sua sustentabilidade. Connosco a discutir uma reforma séria da segurança social que nos permita dar previsibilidade e segurança aos nossos pensionistas. É também garantir aos pensionistas da amanhã que podem ter confiança num sistema que honra hoje as suas obrigações, como honrará amanhã as obrigações quando tiver da conta. A segurança social enfrenta graves problemas de sustentabilidade nas próximas décadas e nem sempre tem recebido a atenção mediática. Em Portugal, a pobreza afeta quase 2 milhões de pessoas e num país cada vez mais envelhecido, é imperial conhecer os nossos direitos. Mas afinal, o que é a segurança social? Quem financia os apoios sociais? Porque é que a sustentabilidade é um problema? Que soluções podemos adotar? Como é que a esfera política aborda este tema? E quais as consequências de continuar a assobiar para o lado? No episódio de hoje vou responder a tudo isto. Fica desse lado. Antes de mais, sejam bem-vindos a um novo episódio do canal Dividendos. A segurança social é algo que rapidamente te deparas quando te inicias a trabalhar, seja por conta própria ou de forma dependente. E digo inicias porque sentes na pele os descontos ao teu ordenado. Mas primeiro vamos entender o que é isto da segurança social. A segurança social é um sistema que pretende assegurar os direitos básicos dos cidadãos, contribuir para a igualdade de oportunidades e promover o bem-estar ou coesão social para todos os cidadãos que trabalhem ou residam em Portugal. Este sistema rege-se por um conjunto de princípios que eu não vou detalhar aqui, mas de grosso modo tem como objetivo distribuir diferentes apoios sociais junto daquelas pessoas que, devido à sua condição física, psicológica, laboral ou mesmo familiar, veem a sua capacidade de gerar rendimentos reduzida. Este sistema é então responsável por pagar mais de 4 milhões de pensões atualmente, que se distribuem em várias categorias, como o desemprego, a velhice, o abono de família, o rendimento social de inserção, entre algumas outras. Estamos a falar de despesas totais na casa dos 30 mil milhões de euros todos os anos e isso leva-nos diretamente à próxima pergunta. Quem é que financia a segurança social? Ou de outra forma, de onde é que vêm os tais 30 mil milhões de euros para pagar estes apoios ou subsídios? Surpresa das surpresas. Do teu trabalho, mas não só. Se já reparaste, na tua folha salarial é descontada uma percentagem fixa todos os meses, de 11% sobre o valor bruto. Este valor vai diretamente para os cofres da Segurança Social, mas a contribuição não fica por aqui. A empresa que te paga o ordenado tem de, ela própria, pagar mais 23,75% sobre o valor bruto, resultando assim numa taxa contributiva total de 34,75%. Esta taxa chama-se taxa social única. Dito de outra forma, se tens um ordenado bruto de 1.000 euros, vão-te ser descontados 110, que é a tua contribuição, e a empresa pagará 237,5 euros, resultando assim num total contributivo de 347,50 euros. Assim que, para a empresa, o custo do teu ordenado é superior aos 1.000 euros que vês na folha salarial e este dado vai ser importante mais lá para a frente. A Segurança Social tem ainda outras fontes de financiamento mais modestas. Por exemplo, um fundo de estabilização que recebe uma pequena parte das cotizações dos trabalhadores ou do IRC, dos adicionais do Imposto sobre Imóveis e ainda um valor solidário do setor bancário. Este fundo funciona como um fundo de investimento com algumas limitações que já vamos ver, mas que atualmente tem cerca de 21 mil milhões de euros, valor que representa 150% dos gastos anuais com pensões ou, dito de outra forma, se amanhã
todos os contribuintes deixassem de contribuir, o fundo permitia continuar a pagar pensões nos 18 meses seguintes. Este fundo é composto essencialmente por obrigações, ou dívida pública, que prefaz mais de 2/3 do mesmo, mas também tem renda variável, ou ações, sobretudo, adivinha lá, dos Estados Unidos, que representam quase 12% do fundo. A exposição é de 50% à dívida pública portuguesa, seguida de quase 25% aos Estados Unidos, através quer de dívida pública, quer de ações. Em relação a ações individuais, o fundo está bem diversificado, com empresas como a Nestlé, a Roche ou a Novartis a serem as maiores posições, mas se investigarem bem a carteira de ativos do fundo, está quase tudo enterrado em ETFs da BlackRock e Vanguard. É certo que o fundo tem de obedecer a critérios de exposição bem definidos, mas não deixa de ser interessante, certo? Isto devia ser um abre-mentes para aqueles que são totalmente aversos ao risco. Se até o Fundo Social de Reserva para a tua reforma está investido em ativos de risco, como dívida pública e ETFs, o que é que te impede de fazer o mesmo? Bom, mas eu não me pretendo afastar muito do tema. Este fundo é um fundo de emergência que mais cedo ou mais tarde vai ser utilizado devido ao problema da sustentabilidade da segurança social. E essa é precisamente a terceira pergunta. Se reparares, o sistema de segurança social foi criado no final dos anos 80, quando a pirâmide demográfica de Portugal tinha mais ou menos este aspecto. E a situação funcionava então porque tens uma grande base de contribuintes ativos a descontar para uma pequena parte da população. E este é o estado da mesma pirâmide demográfica em 2022. As diferenças são claras. A maior parte das pessoas está agora concentrada numa idade muito próxima da reforma, entre os 45 e os 75 anos. O país envelheceu e a natalidade não acompanhou. Agora tens menos pessoas a quem a taxa social única é descontada para pagar os apoios sociais de um maior número de indivíduos. Em 2019, o rácio era de 3 trabalhadores para 2 pensionistas, enquanto que no início o rácio era de 13 para 1 e permitia, por exemplo, receber mais de 12 pensões. Nos tempos que correm, esse número é de 1 pensão e meia. Faz lembrar aqueles esquemas de pirâmide onde os primeiros a sair são os mais beneficiados e quem se une mais tarde ao esquema acaba com um pior negócio. A diferença é que neste esquema de pirâmide ninguém te convida para entrar. És obrigado por lei. E como qualquer esquema em pirâmide, quando a coisa aperta, a forma mais fácil de manter o carrossel a girar é impedir que os que estão no topo saiam com a mesma frequência. E adivinhem lá o que é que tem acontecido à idade da reforma. Como seria de esperar, tem aumentado. Mas não podemos ser obtusos ao ponto de pensar que tudo isto é um esquema. Afinal de contas, a esperança média de vida aumentou significativamente, dos 74 anos para os 80, e isso significa mais 6 anos de pensões por cada indivíduo e a idade da reforma deve ser ajustada. Tudo certo. Mas isso, além de não resolver o problema demográfico, obriga as gerações mais novas a trabalharem mais 6 anos do que a geração anterior por uma pensão muito provavelmente pior. Consegues perceber a bola de neve que se está a formar? Assim que, com os problemas identificados, urge encontrar soluções. A criação e expansão do fundo de reserva foi um bom começo, mas deve ser financiado de forma mais agressiva. Uma possibilidade, e isto é apenas a minha opinião, é financiar o mesmo com os impostos sobre produtos especiais como o tabaco ou o petróleo. Outra solução, e quizás a mais importante, é resolver o problema da natalidade. Mais incentivos fiscais na forma de reduções tributárias e apostar numa política sustentada de imigração. Afinal de contas, se não somos capazes de criar a próxima geração de trabalhadores, devemos deixar que entrem pessoas que cumpram essas funções. E para quem não sabe, na última meia dúzia de anos, até que têm sido responsáveis por uma significativa parte das contribuições para a segurança social. O saldo entre contribuições e apoios sociais para quem imigra para o nosso país é largamente favorável, assim que devemos olhar para uma política sustentável de imigração como uma solução. Um dos problemas pode eventualmente ser a exposição ao trabalho ilegal, aqui normalmente os estrangeiros são mais vulneráveis, mas acaba por ser uma parte muito reduzida. Outra solução, mais radical, é tornar a contribuição empresarial opcional. Isto é, os tais 23,75% serem pagos ao trabalhador e que ele possa decidir o que fazer com o dinheiro extra e assim preparar a sua reforma sem o dedo do Estado. Esta solução criaria obviamente problemas imediatos na gestão, já que uma boa parte das receitas deixaria de o ser e com a iliteracia financeira que caracteriza não só as gerações mais velhas, como também o nosso próprio país, seria um desastre no curto prazo. Já vamos a meio caminho. Sabemos de que se trata a segurança social,
os problemas da sustentabilidade que assombram a mesma e potenciais soluções que podem ser tomadas para endireitar novamente o carrossel piramidal, segurança social. Bom, agora é importante perceber que quem comanda os destinos do nosso país, aqueles que efetivamente tomam decisões, têm um entendimento igual e não só conhecem a fundo os problemas, como têm soluções para os mesmos. Responder pela positiva e pela negativa. Pela positiva, a melhor garantia é emprego, emprego, emprego. Emprego, emprego, emprego. Então, mas como é que isso resolve o problema? Eu percebo que uma baixa percentagem do desemprego signifique mais contribuições e menos apoios. Mas isso não resolve a avalanche de reformados que está a chegar nas próximas 2 décadas. Em segundo lugar, nós precisamos de continuar a diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. Ok, acertou uma em 2. Vamos dar um meh. A reforma da Segurança Social, a sustentabilidade da Segurança Social tem de ser conseguida através de um maior crescimento económico. A parte do crescimento económico é um pouco copy-paste do primeiro caso, não resolve nada na prática. Tem de ser conseguida através do reequilíbrio demográfico, portanto, ainda agora falei da baixa natalidade, portanto, nós temos de reforçar a natalidade e temos de ter uma política de imigração, com I, também sustentada, porque nós precisamos desses imigrantes, precisamos das pessoas. Já a ideia sobre a natalidade e sobre a imigração mostram algum conhecimento. Vejamos o próximo. Um programa para acabar com o trabalho informal, com a economia de biscates precária em Portugal, que faz com que trabalhadores migrantes, mas também as gerações mais jovens, trabalhem sem contrato, é o primeiro passo para resolver o problema da sustentabilidade da Segurança Social. Então, segundo esta senhora, o primeiro passo é a fiscalização. Eu, por um lado, percebo que existem algumas pessoas que ou não declaram rendimentos, o que é ilegal, ou declaram o mínimo através de uma empresa e colocam todos os gastos na mesma, o que, apesar de ser legal, limita muito os apoios que vão receber no futuro. Mas resolver um furo num pneu, quando os 4 estão a perder ar, não parece ser uma solução para manter o carro a andar. Com a valorização dos salários. Esta é uma questão de fundo, é uma questão que eu diria estruturante, na medida em que essa valorização dos salários permite, naturalmente, a valorização das próprias pensões e reformas, de garantir sustentabilidade à própria segurança social. É um pouco triste ver isto. É certo que subindo os salários hoje as contribuições crescem e para os pensionistas existentes a coisa resolve-se. Mas e daqui a 15 anos? Como é que esta solução vai pagar as pensões dos novos reformados que viram o seu salário aumentado e agora têm direito a uma pensão maior? Aumentar salários para resolver o problema da segurança social tem outras implicações na sociedade e no tecido empresarial. Se isso não for correspondido, e normalmente não é, por um aumento igual na produtividade, ficamos com um problema ainda maior em mãos. Este problema só se pode corrigir se aumentarmos a base contributiva, diversificarmos as fontes de financiamento, colocarmos a nossa economia a crescer e, por outro lado, reforçarmos a natalidade, com estímulos que fomentem a criação de família e também as pessoas a terem filhos. Então não é que o Chicão acertou em todas? Epá, agora até fiquei emocionado. Espera lá, ele não falou na imigração. Mas o resto estava lá tudo. Mas como o partido já não faz parte da Assembleia, não nos vai servir de muito. Há alguns mecanismos que devemos pôr em prática. Desde logo, o debate que tem existido em torno da integração de caixas de providência, como é o caso da CEPAS, da Ordem dos Advogados. O PAN fez aprovar uma iniciativa na Assembleia da República, precisamente para que seja criado um estudo nesse sentido, na integração junto à Segurança Social. Esta senhora fala nas contribuições à Caixa de Providência, ou seja, que além da Segurança Social, o teu salário também desconte para uma espécie de mini-segurança social das diferentes ordens, como os advogados, banqueiros, etc. E que depois, essa mini-segurança social complemente a tua pensão. Mais uma vez, não resolve o problema de fundo e até te retira liquidez no presente, o que, na minha perspectiva, não é uma grande opção. Falar em várias medidas e depois só apresentar uma, puxando dos galões de que fez acontecer, também não é um bom cartão de visita. Só se resolve de uma maneira. É lá, tu queres ver? Só uma maneira? Temos de ouvir isto. Por um lado, aumentando a quantidade de pessoas a trabalhar e a descontar. De uma maneira e, por um lado, aqui há uma pequena contradição, mas a solução até agora é boa. E, por outro lado, garantindo que quem efetivamente trabalhou uma vida toda recebe os apoios do Estado e a Segurança Social não tem despesas demasiadamente pesadas com setores não produtivos. Ok, de certa forma não explicou como quer aumentar o número de pessoas a descontar, através ou da natalidade ou da imigração, por exemplo, mas focou-se no maior problema. Próximo. Aquilo que nós defendemos na Iniciativa Liberal é um sistema como que já existe em muitos países europeus,
em que, a juntar a este método de transferência direta dos descontos para as pensões, há também um pilar de capitalização. E isso funcionaria de uma forma em que a TSU hoje paga pelos empregadores seria entregue diretamente ao trabalhador, com a obrigação de uma boa parte deste aumento ser aplicado exatamente nesse pilar de capitalização, e o resto seria um aumento salarial. Este senhor vai de encontro ao que mencionei, de permitir que as empresas, em vez de contribuírem para a Segurança Social, com os tais 23%, paguem esse valor ao funcionário, e esse ficaria obrigado a colocar parte do mesmo num fundo de capitalização, poderia, por exemplo, ser um PPR ou um fundo de pensões, e o resto seria um aumento salarial. É uma posição mais radical, não resolve o stress dos próximos 20 anos, mas é uma política que responsabiliza muito mais o cidadão pela sua poupança. O problema é que, um pouco à imagem dos Estados Unidos, o pessoal investe em fundos de pensões ou ETFs e depois, quando se vai reformar num bear market, vê as poupanças reduzidas em 50%, como aconteceu em 2008, o que é, obviamente, uma situação assustadora. Vamos lá então ouvir o último partido. Há várias formas de garantir a sustentabilidade da Segurança Social. Boa, isto promete. Várias fórmulas. Sim, já sabemos. Solta aí umas 3 assim de giz. Como, por exemplo, o combate à evasão fiscal. Ok, é o mesmo argumento do Bloco de Esquerda, já a conhecemos, assim que chuta outra. Considerar a real remuneração salarial da pessoa e não apenas o salário base. É lá, esta é nova. O que este senhor sugere é que a contribuição para a Segurança Social seja feita tendo em conta todos os rendimentos do indivíduo e não apenas o salário base. Estamos a falar de apoios de deslocação, subsídio de alimentação, ajudas de custo, tudo contaria para os descontos. Mas mais uma vez, eu pergunto, aumentar os descontos aos trabalhadores de hoje não resolve o problema. Simplesmente é empurrar o problema para a frente e quando quem hoje desconta amanhã tenha de receber, estamos novamente com o mesmo problema. Mas espera, falta uma. Vamos ver esta última. Aumentar a percentagem atribuída à Segurança Social das coimas sobre processos de violação de direitos e garantias laborais. Também é uma nova sugestão que até pode ser válida como fonte de receita do Fundo de Reserva de Pensões, mas que na prática acrescenta muito pouco ao montante necessário para os apoios sociais. Taxar o lucro das empresas e não os trabalhadores. E havia aqui uma sugestão bónus. Esta última sugestão deste senhor é então taxar as empresas em vez do trabalhador. Ora, se a premissa aqui é que as empresas, lá porque têm lucros, não aumentam os seus funcionários, o que levaria a crer que, estando elas a cargo de 100% das contribuições, simplesmente não fecham portas ou abrem atividade no outro lado, deixando os portugueses com as mãos a abanar. Enfim, isto não é suposto ser um espaço de sátira política, nem é o meu objetivo espalhar propaganda partidária. O que eu quero com este segmento é que vocês se apercebam do tipo de gente que nos lidera, de quem tanto estamos dependentes e do conhecimento que têm sobre temas tão importantes como a tua reforma. Por isso é que eu digo sempre que a melhor forma de te preparares é já hoje, começando a investir, por pouco que seja, e não ficar dependente de um sistema que caminha a passos largos para o colapso. E se até ao fundo de reserva da tua reforma investe em ETFs, porque é que tu não has de fazer o mesmo? O certo é que hoje em dia não temos forma de fugir deste esquema piramidal e a menos que sejam tomadas políticas construtivas face à natalidade e imigração, a decadência será nefasta para quem quer manter um estilo de vida tranquilo depois da reforma, se é que chegamos à idade exigida para tal. Esta semana foram divulgadas as medidas de combate à inflação pelo governo português e entre elas está precisamente uma associada às pensões, que gerou até bastante polémica. Se do ponto de vista fiscal o pacote de medidas é inferior à receita fiscal extra, derivada, entre outras coisas, da inflação, o que na prática torna estas medidas numa distribuição de impostos que efetivamente todos suportamos durante o ano. Por outro lado, antecipar parte das pensões para outubro tem um impacto no longo prazo para quem está dependente destes apoios. O jornal Eco criou uma tabela muito interessante para poderem visualizar rapidamente o impacto da medida já em 2023 e naquilo que seria o resto da reforma de acordo com a duração média de 19 anos de pensões. Por exemplo, para alguém que recebe uma pensão de 1.000 euros, são antecipados 500 e do ponto de vista do próximo ano acaba por ser um pouco diferente. Mas, no longo prazo, este pensionista perderá mais de 7.500 euros no total. Ora, como é lógico, isto gerou uma onda de indignações e o Primeiro-Ministro já veio confirmar que daqui a um ano voltam a contornar a lei para não prejudicar ninguém. É que os aumentos das pensões estão indexados ao valor médio da inflação, mas como os salários não acompanham
acompanham esse crescimento, onde é que a Segurança Social ia buscar o dinheiro para cobrir a diferença? É precisamente por isto que, quando as coisas apertam, os novos reformados são os que mais sofrem na pele. Noutra nota, o Banco Central Europeu subiu as taxas de juros num movimento recorde, algo que já não se via desde 1999 e que continua a contribuir para as dificuldades de financiamento de alguns países europeus. Grécia e Itália à cabeça, com juros sobre a dívida próximo dos 4%. Portugal está, por enquanto, e a palavra-chave é por enquanto, num patamar mais tranquilo, de apenas 2,6%, alicerçado um pouco nas previsões da Comissão Europeia, em que vamos ser o país da Europa que mais vai crescer em 2022. Se as expectativas saem furadas, vamos assistir igualmente a uma escalada nos juros do financiamento. Quem tem escalado sem pudor é mesmo a Euribor, que a 12 meses e a 6 meses superou os 2% e 1,4% respectivamente. Isto adiciona cada vez mais pressão a quem tem de pagar o crédito à habitação e reduz cada vez mais o consumo, contribuindo assim para desacelerar a economia. Os mercados tiveram uma semana positiva, com os índices norte-americanos a registarem mesmo subidas na casa dos 3% e 4%. A nível do portfólio, esta semana ficou-se pelos 24%. Se tiver em conta os ganhos da desvalorização do euro, a situação do portfólio é bem diferente e estaria com uma valorização de 36%. Já nos dividendos recebidos, totalizei $25. Também reforcei a minha posição na AT&T depois desta atingir valores só antes vistos em 2009, já lá vão mais de 13 anos, e o motivo é que a AT&T é uma empresa com valor em libras de $18 por ação, o que logo à partida é algo anormal, e que no próximo ano estima conseguir fluxos de caixa livres de $20 mil milhões, o que com um market cap de 118 mil milhões daria um múltiplo de 6 vezes. A média histórica da empresa é de 8, o que mais uma vez enfatiza, na minha opinião, o desconto atual face ao valor intrínseco. E se calhar alguns de vocês não olham muito para isto, mas reparem no que têm ou não feito os insiders, aqueles que têm um cargo diretivo na empresa. Ninguém tem vendido ações. Estão a receber ações da empresa todos os meses e ninguém vende. Se a empresa estivesse realmente a afundar, eu acredito que o cenário fosse bem diferente. E é tudo por hoje. Como sempre, peço o vosso apoio através de um simples like no vídeo, subscrever o canal ou mesmo apoiar através do Patreon. Sigam-me no Instagram, onde subo conteúdo com mais regularidade, e não se esqueçam de partilhar a vossa opinião na caixa de comentários. Da minha parte, desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.